Chegamos então ao nosso último estudo do livro de Gálatas. Vamos estudar então o capítulo 6 do livro de Gálatas. E eu já tenho o próximo livro que vamos estudar. Vamos dar início aos estudos do livro de Efésios, um livro também muito especial, um livro onde ali desmistifica muitas coisas, pelo menos para mim foi, porque alguns entendimentos errados que eu tinha. O livro de Efésios também traz muita clareza e eu quero compartilhar isso com vocês também. Então, hoje, agora, nós vamos estudar o livro de Gálatas, capítulo 6. É um livro um pouco mais curto, mas não deixa de ser, de termos, né, um bom aprendizado neste livro. Então, eu vou fazer uma oração e já desde já agradecer você por estar aqui assistindo esse vídeo. Gostaria muito que você fosse até o final do vídeo para que você pudesse também depois me dar um feedback ali nos comentários, dizer se você está gostando, se você ficou com alguma dúvida, para que juntos a gente possa então esclarecer dúvidas, ter mais entendimento da palavra de Deus. Convido você então a fechar os seus olhos, se você puder, se não, não tem problema nenhum, e vamos orar ao Senhor. Pai querido, glórias a Ti, Senhor, por estarmos aqui em mais um estudo, neste último capítulo do livro de Gálatas, que o Senhor nos instrua, nos conduza, oriente, que tudo que vamos aprender aqui, Senhor, possamos colocar em prática nas nossas vidas. Pedimos o auxílio do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu vou colocar aqui para a gente ler junto e meditar, então, no capítulo 6 do livro de Gálatas. E diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Olha que interessante, né? Então, se alguém cai, né, em algum pecado, alguma coisa, vocês que são espirituais, por que ele deixa isso muito claro? Porque as pessoas que estão vivendo pelo Espírito, elas terão mais sabedoria em repreender alguma pessoa, né? Ele fala aqui, ó, com um espírito de brandura, né? Então, a gente não vai chegar a uma pessoa, repreendê-la com um olhar de julgamento, porque nós também somos pecadores e a gente também pode errar em qualquer área da nossa vida, em qualquer momento. Mas se a gente está sendo guiado pelo Espírito, a gente vai ter as palavras certas para ajudar essa pessoa, para orientar essa pessoa, né? A gente vai ter ali as palavras sábias para instruir esta pessoa, né? Então, por isso que é importante a gente viver pelo Espírito, porque ele vai sempre nos ensinar, né? Como falar, como conduzir, né, cada situação da nossa vida. E tenham cuidado também para que vocês não sejam tentados. A gente tem que sempre estar vigiando, né, em alerta para não dar, então, ocasião aos desejos da carne, né? Versículo 2. Levem as cargas um dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Eu gosto muito desse versículo, porque ele fala sobre a lei de Cristo, não sobre a lei de Moisés, né? Então, o que é levar as cargas um dos outros, né? Se você sabe de alguém que está passando necessidade, passando fome, alguém que está precisando de alguma ajuda, levar as cargas é você ter empatia com o próximo, né? É você ajudar a pessoa, se colocar no lugar da pessoa, é você instruir aquela pessoa, ajudar financeiramente, ou de qualquer outra forma que a pessoa esteja precisando e que Deus colocar no seu coração, para você, então, levar as cargas, ajudar, né? Compartilhar ali o fardo que a pessoa está carregando, né? E porque assim a gente estará cumprindo a lei de Cristo. E qual que é a lei de Cristo? É o amor ao próximo, é o amor àqueles que nos cercam, é o amor àquele que vem pedir uma ajuda, aquele necessitado que vem pedir um alimento. Então, você alimentar o faminto, doar uma roupa, isso sim é estar cumprindo o que Cristo nos pede, que é o amor ao próximo. Versículo 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo.
mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. É aquela questão, né, da gente não julgar, né? Então, assim, eu julgo que eu sou mais importante que o outro, né? E aí eu acabo desprezando o outro, aí eu me julgo mais capacitada, né? Eu estou aqui dando uma aula para vocês, e vocês que estão assistindo não entendem nada. Sabe, como se eu fosse muito melhor que vocês. E não, de forma alguma. Eu estou aqui de forma muito humilde, dizendo que eu não conheço toda a verdade, que o que eu tenho aprendido e conhecido, eu estou compartilhando, né? Então, assim, vou errar muitas vezes. Talvez eu fale aqui algo que não está totalmente de acordo com a Bíblia, mas o Senhor vai nos ensinando diariamente, o Senhor vai nos instruindo. Então, por isso que é importante, né, a gente não levar os méritos para si próprio, né? A gente sempre entender que Deus, ele nos usa, né? Nós somos instrumento nas mãos do Senhor, é o Senhor quem nos usa para levar a mensagem dele. Quando nós somos dependentes disso, a gente não vai se sentir melhor do que os outros, a gente só vai se sentir um instrumento usado por Deus, né? Então, que a gente não julgue ser alguma coisa muito importante. Eu não sou nada, né? Eu não sou nada, 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 nada. Eu sou uma formiguinha no meio ali do formigueiro, fazendo ali um pouquinho daquilo que Deus me deu com os meus dons, né? E aí que cada um examine a si próprio, né? Então a gente tem que ter essa humildade em olhar para nós e reconhecer que nós somos, que nós precisamos um dos outros, né? Que nós compartilhamos de conhecimento, e não que um tenha mais conhecimento que o outro. Claro que depende do estudo, né? Tudo, uma pessoa conhece um pouco melhor sobre um assunto, porém talvez em outro assunto ela seja, né, mais ignorante, sem muito conhecimento. Então a gente tem que ser sempre assim, unir as forças, né? E não se sentir melhor uns do que os outros, né? Vamos continuar aqui. Versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Olha que bonito, né? Então, se eu estou sendo instruída na palavra de Deus, que eu possa compartilhar todas essas coisas boas que eu tenho aprendido com aquele que o instrui, né? Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Isso é muito importante, né? A gente fala, tudo que a gente planta, a gente colhe, realmente. Então, assim, você ser guiado pelo Espírito Santo, você vai plantar coisas boas, né? O Espírito Santo vai te conduzir, vai te instruir, e você sempre vai plantar coisas boas na vida das outras pessoas, né? Na sua família, e você sempre vai colher coisas boas, né? Diante dessas plantações, vamos dizer assim, né? Agora, se você planta discórdia, se você só reclama, se você é muito irritada, briguenta, então você vai colher o quê? Desprezo das pessoas, né? Você vai colher as pessoas te ignorarem, né? As pessoas talvez não te convidarem para algum lugar. Aqui eu estou dando só um exemplo assim, mas para entender, né? Então, da forma que eu me comporto é o que as pessoas também vão querer ou não estar perto de mim, né? E tem muitos outros exemplos também que poderia ser trazido aqui diante disso, né? E aqui é importante, né, que eu dei um exemplo assim externo, mas aqui ele vai falar no versículo 8 assim, ó: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o espírito, do espírito colherá para a vida eterna. Então, assim, se eu quero satisfazer só os desejos da minha carne, né, fazendo aquilo que não agrada o coração de Deus, a minha colheita vai ser realmente estar distante de Deus, fazendo aquilo que não agrada o coração de Deus, né? E até mesmo se eu não confessar Jesus como Senhor Salvador e não me permitir ser transformada por Ele, pode ser até que eu perca a vida eterna, né? Então, assim, agora, se eu semeio para o Espírito,
compartilhando a mensagem de Cristo, estudando a palavra, né? Fazendo aquilo que agrada o coração de Deus, com certeza terei a minha recompensa na vida eterna, né? Estar perto de Cristo é a recompensa maior que nós podemos colher nesta vida. Versículo 9: e não nos cansamos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Não desanime, às vezes a gente está aqui, né, que nem eu estou fazendo esse vídeo, eu sei que muitas pessoas, eles não assistem até o final, né, a gente consegue ter ter uma noção aqui, né, pelos relatórios que o YouTube nos traz. Sei que tem muitas pessoas, então, que assistem o vídeo pela metade, ou só os 5 primeiros minutos, né? Mas, né, eu tô fazendo aqui, tô semeando, tô fazendo a minha parte, e tem horas que eu demoro para fazer vídeo, porque a gente acaba nesse meio tempo meio que desanimando, né? Só que assim, a gente depois vai, quando a gente sabe de alguém que assistiu o vídeo e ajudou de alguma forma, isso nos motiva a continuar, sabe? Isso nos motiva a não desanimar, né? Então eu falo que quando as pessoas vêm, elogiam alguma coisa, eu falo, ai, Senhor, obrigado, né? E não para mim, né? Para engrandecimento meu, mas assim, tipo, obrigada, Jesus, porque eu sei que eu estou no caminho certo, sabe? Obrigada por trazer esse feedback, porque eu sei que eu não posso desistir, eu preciso continuar, sabe? Porque isso está fazendo bem a outras pessoas. E é isso que eu quero, né? E aí, então a gente não pode cansar de fazer o bem, não pode cansar de levar a mensagem de Cristo, ainda que muitas vezes a gente vai ser perseguido, mas a gente vai colher, então a gente não pode desanimar. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, quem que é os da família da fé? Todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não é só os membros da sua igreja que é o da família da fé, mas é todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Né? Então, a gente faz bem a todos, mas principalmente se algum dentro, né, da família da fé está precisando, então, do nosso apoio, da nossa ajuda. Vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar e agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Olha só para você ver, né? Eles circuncidavam para não serem perseguidos, né? E quantas vezes a gente pode abrir mão, né, de algumas coisas para a gente não ser apontado, para a gente não ser julgado, né? Quantas vezes a gente deixa de fazer algo com medo, né? De que os outros vão falar, o que os outros vão pensar, né? E se aquilo não está desonrando a Deus, não tem por que você parar de fazer, né? Vou dar um exemplo aqui. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim que e depois também até vi um vídeo numa rede social em que o pastor falava assim: nós não vamos batizar pessoas que usam joias. Se a pessoa vir aqui com joias, ela não será batizada. E essa pessoa me contou que o pastor não batizou uma pessoa porque ela falou que não ia deixar de usar joia. Então, assim, para você ver, então, se a pessoa quiser fazer parte da família de Cristo, ela precisa parar de usar joia. Só que na Bíblia não tem nada contra a joia. Na Bíblia você não tem um versículo que fala, é pecado usar joia e você não pode usar joia, senão você vai perder a eternidade, senão você não vai ter sua salvação. Não tem nenhum versículo. Então, aí a pessoa às vezes deixa de usar algo que não teria problema para satisfazer uma religião, para satisfazer uma denominação. E para não ser perseguida, porque se ela bate de frente e fala, não, eu não vou deixar de usar, ela vai ser um alvo ali dentro da religião dela, da denominação dela, né? E aí as pessoas vão comentar, as pessoas vão julgar, as pessoas vão falar, e aí essa pessoa sempre vai ser ali um ponto de crítica, né? Então, ele está falando que às vezes muitos circuncidavam porque para não ser perseguidos. Então, eles faziam isso
com medo da perseguição, né? Então, a gente não pode deixar ser quem nós somos por conta do julgamento alheio. A gente precisa deixar de ser quem nós somos por causa de Jesus. Se eu faço algo de muito errado e pedir para Jesus me transformar, então eu vou deixar de ser uma pessoa briguenta, ser uma pessoa que fofocava muito, por amor a Cristo, né? Por amor a Cristo. Versículo 13. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Olha lá que interessante. Os religiosos, né, da época, os fariseus, eles queriam, né, que as pessoas se circuncidassem para que eles pudessem falar, lá, eles estão obedecendo o que nós mandamos, né? Eles estão se sujeitando àquilo que nós queremos, né? Para se gloriar em cima, né, daqueles que acabavam se submetendo à circuncisão, né? E aquela coisa também, às vezes a gente fala, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, mas quando eu olho para a minha vida, eu mesmo não estou fazendo aquilo que eu falo para as pessoas fazerem, né? Quantas vezes eu preguei na igreja algum assunto que eu estava trabalhando na minha vida também, para melhorar naquela situação, sabe? Mas eu sempre falava e era sincera com isso, né? Olha, Deus falou primeiro comigo, mas tem pregadores que falam como se fossem perfeitos. Só que quando você vê a vida da pessoa, a pessoa está vivendo naquele pecado que ela falou de púlpito que as pessoas precisam parar de fazer, né? E não tem humildade em primeiro pedir para o Senhor a transformar, né? E a gente nunca vai ser perfeito para pregar todas as coisas, mas quando você tem ali uma humildade, sendo genuíno, e pedindo, e estando nesse caminho de transformação, e você ensinar as outras pessoas, isso é muito válido. Mas o duro é aquele que mantém no pecado e quer ainda exigir dos outros a mudança, a transformação, né? Versículo 14. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim. E eu estou crucificado para o mundo, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Olha, eu gosto muito desse termo, sabe? Nova criatura, por quê? Porque Paulo, então, ele está falando assim, ó, não é eu, né? Eu vou dar exemplos agora, né, da nossa época. Não é eu tirar o brinco ou não que vai transformar o meu caráter. Não é eu cortar o cabelo ou não que vai transformar o meu caráter. Não é eu estar de saia ou não, tirar a barba ou não, né? Que tem igrejas que não permitem que os homens tenham barba. Não é essas coisas externas que eu faça que vai me fazer me tornar uma nova criatura. Para que eu possa ser uma nova criatura, é eu aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida e permitir, dar liberdade para o Espírito Santo me conduzir, né? E eu aceitar essa transformação, né? E eu estar também ali ajudando nessa transformação e não regredindo a velhos hábitos, né, do velho homem. Então, as coisas externas, se Jesus quiser mudar, né, o Espírito Santo vai nos incomodando. Olha, a sua saia está muito curta. Aí, o Espírito Santo vai incomodando. Olha, aquela atitude que você teve com o outro não foi legal. É o Espírito Santo que está me incomodando, né? Então, assim, coisas que é o Espírito Santo e não uma pessoa que vem e fala, olha, sua saia tá curta, eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar porque é difícil a gente ouvir o outro, né? Mas se eu estou sensível à voz do Espírito Santo e o outro vir falar, eu vou aceitar. Por quê? Porque eu sei que é Jesus querendo me transformar, né? E eu dei esse exemplo aqui, mas, né, é o que veio na minha mente, mas pode ser tantas outras coisas que transforma, né? E a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus.
A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. E aqui a gente encerra, né, Gálatas capítulo 5, 6, Gálatas 6, e aí depois a gente começa então ali em Efésios, e aí Paulo, quando instrui aqui, né, andar em conformidade com essa regra, qual que é a regra? Desejar ser uma nova criatura, andar no Espírito Santo, né? E que se a gente tiver que ser perseguido, que seja pelo nome de Jesus, e não porque eu faço parte de uma religião e essa religião não me permite fazer algo, né? Quando as religiões, as denominações, elas começam a exigir daquilo que eu posso e que eu não posso fazer, ela está muito distante de Jesus, porque se o Espírito Santo habita em nós, é Ele que vai nos instruir, e não eu ir perguntar para homens o que Ele quer e o que Ele não quer que eu faça, né? Então, a nossa intimidade com Cristo precisa ser diária, precisa ser constante, precisa ser genuína, precisa ser profunda, para que Ele nos instrua o que eu posso e o que eu não posso fazer. Agora, se a minha intimidade com Cristo está muito fraca, está muito distante, aí sim eu vou em busca de homens para me falar o que posso e o que eu não posso fazer, né? Então, a gente precisa realmente nos aproximar de Jesus, nos aproximar de Cristo, para que Ele possa para que Ele possa nos conduzir aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que agrada a vontade do Pai. Amém? Então, espero que esses vídeos possam ter ajudado você. Compartilha com pessoas que ainda não entendem, né? Ou que estão começando agora a entender o Evangelho. Mais uma vez eu falo que os meus vídeos são simples, né? Eu conheço a palavra do Senhor, mas tenho muito, muito, muito para aprender, né? Sou uma estudiosa e só que a gente sempre aprende. Cada vez que a gente abre a palavra do Senhor, a gente aprende algo novo, a gente tira algumas dúvidas que ainda tem na nossa mente. Mas se esse vídeo tem te ajudado, compartilha com outras pessoas, porque é Deus que fala, né? É Deus que instrui, é Deus que conduz a vida de cada um de nós. Fica com Deus e até então o nosso início ali do estudo do livro de Efésios. Deus abençoe grandemente sua vida. Se precisar, estou aqui à disposição.